O tema da liturgia de hoje, ele é um tanto quanto desafiador. Ele nos traz a menção da figura da autoridade. A autoridade que não tem, segundo a nossa fé, nenhum poder se Deus não lhe constitui esse poder. A nossa leitura cristã sobre quem tem autoridade, do presidente da República ao coordenador do grupo de nossa comunidade, esse não tem autoridade se Deus não lhe constitui assim. Padre, mas até o Bolsonaro, autoridade se Deus não lhe constitui. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura, quando constituiu Ciro como ungido, um homem que era de um outro povo, mas que, constituído como autoridade, foi responsável pela libertação do povo de Israel. Foi quem devolveu o caminho de Jerusalém de volta ao povo. Depois ouvimos também Jesus dizer do respeito à autoridade constituída de César: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso para nós é um grande desafio, porque, repito, a nossa fé nos ensina que Deus coloca uma autoridade na nossa história. E aí nós falamos primeiro dos nossos pais, depois de todas aquelas autoridades legitimamente constituídas, segundo as regras do convívio da comunidade, segundo o caminho da ordem do bem comum na comunidade. Deus constitui alguém com o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. A autoridade. Acontece que essa palavra nos assusta, porque quando a gente diz a palavra autoridade, nós vivemos num tempo em que nós já dizemos: alto lá, se não me respeitar, eu vou fazer do meu lugar de fala um campo de protesto e vou dizer: vidas negras importam, vidas homossexuais importam, vidas militantes importam. Padre, o senhor tem que ser mais cuidadoso no modo de expressar, porque isso pode ser perigoso em tempos de hoje. Eu reconheço que todos esses campos que citei precisam de mais cuidado, de mais respeito e de uma revisão de nós diante da história. Mas o reconhecimento de minorias que precisam ser mais respeitadas não significa que eu deva revisar o discurso de que a autoridade seja algo ruim. Não é. Nosso tempo, em nome de muitas afirmações, e as afirmações, elas acabam se tornando exageradas. Às vezes o patriotismo se torna exagerado, o respeito pela autoridade que nos ensina e nos mostra, nos deve ajudar a amar a pátria, deve ser justo. Mas cuidado, tudo em demasia não é bom. Nós vivemos, repito, num tempo em que parece que se sugere nas entrelinhas que não concordar é bom, que combater é bom, que rejeitar a postura oficial é boa. E isso faz com que nós não tenhamos muitas vezes a serenidade de ouvir e polarizemos posturas. O remédio para esse tipo de situação que nós cristãos tomamos é, primeiro, lembrar que Deus é a primeira autoridade da minha vida. Foi Deus quem me constituiu. Foi Deus quem me deu existência e me gerou. Me deu o corpo que é inserido numa história. Deus tem sempre razão. Deus é o autor de tudo. Tudo veio dele. Tudo se realiza nele e tudo conflui para ele. A história, em toda a história, Deus, que é o nosso princípio e nosso fim, atua promovendo o homem que ficou confuso e desordenado porque resolveu apostar nas próprias forças,
achando que elas o constituiriam um Deus forte, um Deus santo, um Deus imortal, e quando o homem tenta viver como forte, como santo e como imortal, ele se dá mal. Porque ele descobre que não é forte, porque ele não descobre que não é santo, porque ele descobre que morre. Dizia Câmara Cascudo num livro que escreveu um dia, quando foi fazer um dia de consulta. Um dos capítulos se resume nisso. Eu não imagino padre no inferno e médico doente. É interessante pensar, né? Eu preciso me dar conta de que, como filho de Deus, obra de Deus, é difícil imaginar alguém que, sabendo que Deus é tudo que é, desconfia dele. No entanto, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. O coração dividido pelo pecado nos fez confusos a ponto de a gente precisar de ser conduzido, e condução é o remédio que Deus nos oferece. De sermos curados. Cura significa para nós apagar as linhas das divisões, retomar o foco na meta e no rumo. Cura para nós significa voltar à condição de um homem que ama, e amar sem as desordens e as confusões de outros amores, mas ter somente um amor: Deus, Deus, Deus. Sabe, eu lembrava que Santa Teresa d'Ávila dizia que a primeira morada dela seria assim, das 7 moradas, seria rejeitar o pecado original. Aliás, rejeitar o pecado mortal. Rejeita o pecado mortal e vive na graça. Fácil assim. Basta rejeitar. Então hoje eu vou rejeitar, não vou pecar mais. Fácil. Fez isso, viveu na graça, está dentro do castelo de Deus. Fácil. E quando eu digo que é fácil, e o projeto buga. E quando eu digo que é fácil, é a coisa da tilt. Porque eu não consigo não pecar. Eu vou me percebendo no processo de quem se reconhece Deus como a quem tem razão, vou me reconhecendo como quem vai se distanciando, porque eu vou vivendo apostas de mim, aonde eu precisava me esvaziar de mim, para apostar em Deus que me realiza. Eu vou percebendo que não dá certo simplesmente apostar em mim. E às vezes o orgulho, o excesso de amor próprio e a soberba me fazem não baixar a guarda. Entra aqui o desafio da autoridade. A autoridade constituída é um instrumento para a minha santidade. Padre, como assim? A autoridade é alguém como eu, dotado de uma graça de Deus, para conduzir, para ordenar, para decidir, para fazer-se obedecer. A autoridade é alguém em quem Deus insufla seus mistérios, e mesmo que ele seja frágil e erre, Deus provoca as mudanças e as desinstalações através deste. Ah, fulano não é certo para isso, fulano não é certo. Nós hoje, como bons contestadores, não nos permitimos viver os processos que nos educam. Minha mãe não tem razão, minha mãe confia demais na igreja, minha esposa vai demais, ela que monte uma barraca na igreja, é ela que, meu pai que monte um puxadinho lá na paróquia, fulano que resolva viver lá como um beato do padre. Sabe, nós não nos permitimos os processos que realizam o céu que eu digo que quero, a inserção no céu que eu digo que eu quero. Não é só dizer, não vou pecar. Corrigir o coração distorcido pelo pecado é um trabalho diário de reescolha do amor que me afirma. Eu não vivo para negar coisas, eu vivo para afirmar um amor que me põe de pé, que me coloca no eixo, que me faz ser o que plenamente eu sou. E não tem idade para afirmar-se, que o digam os santos jovens que povoaram o nosso século passado, o próprio Carlos Acutis, São João
São José Sanches del Rio, que com 14 anos nunca foi tão fácil entrar no céu, basta morrer, e ele apostou as fichas nisso, não vacilou, perseverou na mesma postura, mesmo quando custou arrancar-lhe a palma dos pés. Escolher, afirmar o que eu sou, é ir a Deus, ao espelho mais perfeito de mim, o Filho, para me ensinar como é ser imagem e semelhança de Deus, como é ser filho, e o Filho vem a mim em cada encontro eucarístico, vem ao meu alcance, vem junto, vem perto, para educar, vem ser a primeira autoridade. A autoridade humana constituída é aquele em que Deus deposita um mistério. Pai e mãe, primeiro mistério da história da gente. Ah, meu pai não me entende. Por que eu reclamo que meu pai não me entende? É porque talvez eu queira me afirmar, isso é mania do coração dividido e desordenado pelo pecado. É contestar aquele que nos orienta no caminho que eu preciso fazer e ele já conhece. E se não conhece, intui que é bom, porque a intuição vem do Espírito Santo. Mas eu não concordo. É claro que o acomodado não concorda com desinstalações. Que pecador concorda com sacrifícios que o tirem das suas zonas de conforto? Sabe, Deus, Ele é criativo, como quando nos coloca diante da nossa história, aquele e aquela que governam como a lança. A lança, muitas vezes, vem no meu defeito, vem na minha intempestividade, vem nos meus limites, mas vem na minha revisão, vem na minha caridade, vem do fato de eu aprender que perto de Deus eu educo, porque Deus é visto ao meu lado e não eu ao lado de Deus. O desafio da autoridade é o desafio de viver no caminho da nossa história o amor, o respeito, a obediência, o auxílio ao outro nas necessidades. As autoridades constituídas na sociedade, elas são pessoas frágeis, e que o digam os corruptos presos recentemente, e sobretudo nessa última semana. A quem nós precisamos lembrar que são representantes nossos, e se há corrupção lá em cima, as corrupções começam nos pecadores que somos nós. Quais as corrupções das quais você ainda não consegue se livrar na sua vida? Antes de acusar, rezemos. Antes de acusar, julguemos com um voto que carrega a consciência de não dar a alguém que não tenha dignidade para exercer um posto, aquele posto. O exercício da nossa parte é dar a autoridade, dar autoridade a quem nós vamos intuindo como que nesse processo, como quem vai ser o mais coerente possível e minimamente escutar Deus. Sabe, amar, respeitar, obedecer, ajudar aos outros é dever daquele que obedece, é daquele que está sob a autoridade, mas daquele que exerce a autoridade. Eu quero terminar pensando nos desafios que nos fazem progredir na santidade e que nós muitas vezes nos incomodamos quando alguém pronuncia. Eu ouvi um pai muito santo uma certa vez, e eu concordei com ele, eu tinha um pensamento um pouco distinto, mas eu percebi que a santidade dele me fez renovar o meu pensamento. Um pai muito santo que disse: eu não mando primeiro filho ao psicólogo, sendo que o primeiro psicólogo sou eu. Ele estava justo em falar aquilo. Munido da graça do Espírito que Deus derramou para ele no dia do casamento. Marcado pela esperança de chegar no céu. Guardado por São José. Sabe, eu não preciso e não devo reclamar do que me desinstala. Antes de reclamar do pai, da mãe, colabore com eles. Acolha a voz. Minha sugestão de exercício para você essa semana, pensando nas primeiras autoridades constituídas, que nos ensina o 4º mandamento, essa semana,
obedeça aos pais. Padre, mas meu pai já faleceu. Então faz o seguinte, lembra de um conselho que ele deu e pratica. Atua. Obedecer aos pais. Para os filhos é uma sugestão de exercício. Para os pais, é dever dos pais também compreender melhor as necessidades do filho. Compreender as necessidades não significa concordar com o erro, mas compreender a necessidade significa colocar-se no lugar dele e entender porque ele retruca quando se dá uma ordem. Não significa necessariamente rever a ordem, mas gerar a consciência do que eu devo dizer para educar. Compreender melhor as necessidades do filho. Colocar-se no lugar dele. Lembrar uma frase que, não me lembro quem disse, eu já tive a idade dele, ele ainda não tem a minha. Eu já fiz o caminho que ele fez, ele ainda não fez o caminho que eu tenho. Tenta compreender, porque a maturidade que você tem, se não é a que gostaria, é a justa para ajudá-lo. Um outro exercício de santidade sugerido: rezem pelo menos um terço pelas autoridades constituídas do nosso país. Pelas autoridades civis, pelas autoridades eclesiásticas. Pelas autoridades civis, eu acho que não faltam motivos para nós rezarmos por eles, ao invés de reclamarmos. E pensar, repito, que são expressão do que existe entre nós. Se quem me representa é corrupto, existe corrupção de onde ele vem. Lembremos que nós em Brasília já tivemos senadores cassados, já tivemos governadores injustos e condenados por improbidades. Então aqui também nossa base precisa ser revista. Padre, mas eu não sou assim. Todos nós, porque pecamos, o pecado, num certo modo, é uma pequena corrupção. Reveja-se. Se quer o melhor fora, comece melhorando dentro. Reze por essas autoridades constituídas. Um terço, pelo menos, essa semana. Filhos, obedeçam aos pais. Em coisas concretas essa semana. Pais, procurem entender melhor as necessidades do seu filho. De um jeito mais concreto essa semana. Todos nós rezemos pelas autoridades constituídas, as civis e as eclesiásticas. E aqui eu chamo de modo a atenção particular a nós de Brasília. Estamos próximos, talvez, porque eu imagino que esteja mais perto do que distante, de recebermos nosso novo bispo. Reze um terço nesse terço também por esse enviado de Deus. Por esse enviado de Deus que, se já sabe que vai ser nosso bispo, se sinta amado, que o Espírito Santo, que é próprio da nossa paróquia, vamos dizer assim, porque nós sobre quem estamos guardados de modo particular, o faça sentir um ardor por Brasília. Pensamos que os nossos bispos auxiliares sintam força para governar enquanto não chega o novo bispo. E eu peço de modo particular que rezemos nessa semana, suplicando, e eu quando falo de rezar, eu costumo rezar pelos nossos bispos, eu gosto de 3 Paulos. Eu gosto de Paulo de Tarso, eu gosto de Paulo VI e gosto de Paulo da Cruz. Bons São Paulos. São Paulo são abundantes na história, que nos ajudam a ver a linha do celeste e não só do horizonte da atmosfera, né? Rezemos por eles, com eles, suplicando a graça desse que virá, que nós não sabemos quem é, mas que Deus já, por amor, nos confia a ele. Nessa semana, obedecer aos pais. Nessa semana, compreender melhor as necessidades do filho. Nessa semana, rezar o terço pelas autoridades constituídas.
civis e eclesiásticas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,